stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Agradeço você por estar acompanhando mais um Quarta Convida. Você sabe que todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, no canal oficial do YouTube da Ibrave Tremembé, sobe o nosso programa Quarta Convida. Te agradeço em primeiro lugar, porque temos tido uma boa visibilidade, temos alcançado bastante pessoas e a nossa proposta sempre é, acima de tudo, falar do Cristo, o Cristo da cruz. Embora abordemos vários temas, não é verdade? Mas, acima de tudo, prezamos pela visão cristã, pelo autêntico e genuíno cristianismo, e que é baseado, centrado numa pessoa só, que é a pessoa do Cristo da cruz. Tá certo? Então agradeço você, estamos aí prestes a completarmos 2 anos de programação, graças a você. Se não é você aí do outro lado, nos prestigiando, certamente esse programa não estaria indo para 2 anos já de audiência, 2 anos já aí no ar. E nesses 2 anos que nós estamos aí prestes a completarmos, estaremos trazendo algumas novidades para vocês aí, que daqui a pouquinho você vai perceber. Nosso formato, a gente tem trabalhado para ficar um pouquinho mais dinâmico, não ficar apenas sempre uma pessoa só falando. Nós vamos ter outras participações, além do nosso já tradicional ConvidaCast, que é o Quarta Convida no sistema de podcast que a gente faz sempre na última quarta-feira de cada mês. E trazemos sempre um convidado, alguém que vai falar de alguma área específica. Já adiantando aqui, nessa última quarta-feira, nosso ConvidaCast aqui vai ter um convidado bastante influente na questão da capelania. Então, peço que você visite lá o nosso Quarto Convida, o ConvidaCast, né? E divulgue para as pessoas também, tá ok? Ele, Cristo, é a razão, é a vida, é o tudo, e por ele nós estamos aqui. Muito bem, vamos abordar em um tema bastante, foi, e sempre será, bastante complexo, bastante polêmico no meio cristão, quiçá ainda no meio evangélico, que é a questão da crente. Vota em crente. Crente pode votar em aquele que não é cristão? Né? Crente, quando eu digo aqui, é o cristão. Tá certo? É polêmico demais. Esse tema é muito polêmico. Né? Então nós vamos tentar abordar esse tema em alguns parâmetros diferentes para que a gente tenha uma direção que leve você a pensar um pouquinho. Alguns dizem assim: não voto em ninguém, todos são ladrões, todos são vagabundos, todos têm o rabo preso, etc, etc, etc. São jargões que a gente ouve falar. Né? Pensa bem, quando você não vota em alguém, você deixou de votar em alguém, ali, melhor dizendo, automaticamente o seu voto deixou de existir e o seu voto poderia ser o 1001, que poderia dar vitória a esse candidato B. Enquanto o seu candidato teve 1000, o outro candidato teve 1001. Então, se você tivesse votado no candidato B, pelo menos empataria com o candidato A. Então, quando você deixa de votar, você automaticamente está transferindo o seu voto para uma pessoa. Então, por isso que eu sempre caminho da seguinte forma: analise os candidatos, e aí você vai estudar o perfil de cada um. Nenhum candidato é perfeito.
Pense uma igreja que está passando um processo, mudança no pastorado. Está chegando outro pastor, o pastor se aposentou, viajou, está em outro estado, foi para outro país, morreu, sei lá. E a igreja está num processo de analisar um outro pastor que vem para tomar conta da igreja. Então, você vai avaliar vários aspectos. Se você estiver procurando um pastor perfeito, certamente essa igreja vai continuar sem pastor, né? Então você vai avaliar aquele que mais se aproxima do pensamento bíblico, do pensamento daquilo que pensa a igreja, né? Do costume local da igreja, etc, etc, etc. Estou aqui fazendo uma comparação aqui do nosso campo. Eu imagino que na igreja católica seja a mesma coisa com o padre. O padre sai de uma paróquia, por algum motivo, morreu, se aposentou, foi viajar. Então a igreja ela vai receber os padres, vamos dizer aí, que estarão concorrendo àquela vaga, aquele posto de padre naquela paróquia, e vai avaliar aquele que mais se aproxima da ideia, pelo menos a ideia básica daquilo que aquela paróquia quer, da mesma forma o pastor, né? E isso funciona até no meio secular. Às vezes uma empresa tem um diretor, um gerente, uma pessoa que ficou muito tempo lá. Aí esse cara morreu, se aposentou, mudou, etc. Então ela vai fazendo um processo para colocar alguém no lugar. Então não vai encontrar a pessoa perfeita, né? Se nós entendemos que existia um que foi perfeito, meteram ele na cruz. E o acusaram de bandido, sendo que tinha 2 bandidos de verdade, um de cada lado, né? Mas o meteram naquela cruz e ele foi o bandido maior. Aliás, a história se repete. Então, em primeiro lugar, analise bem. Nós estamos aqui na capital e no Brasil inteiro, prestes à eleição para prefeito, que é muito importante, porque é o cara direto ali, que influencia direto o lugar onde você está, você mora na cidade, né? E o vereador, mais ainda importante, por quê? Porque o vereador é o teu representante. É o cara que vai estar representando, o cara que conhece melhor o teu bairro, a tua região. Então, ele vai estar ali representando. É um canal que você precisa ter para levar uma reclamação, uma solicitação, uma reivindicação daquele lugar onde você está. Então, a gente acha que a eleição para presidente, para Senado é a mais importante. São importantes. Todos os cargos políticos são importantes. Mas para nós, assim, que vivemos no contexto de cidade, o vereador é muito importante. Muito, muito mesmo. Por quê? Porque ele é o primeiro canal. É o canal direto seu lá com o governo da prefeitura local. Tá certo? Então, é muito importante que você escolha, vamos usar essa expressão, me entenda, eu não gosto dessa expressão, o menos pior. O que mais se aproxima daquilo que você tem como ideal. Perfeito, não existe perfeito. Põe isso na sua cabeça. Ah, mas ele falou isso da igreja. Ah, mas ele é católico. Ah, mas ele é espírita. Não existe candidato perfeito. Tá? Então vamos agora para a segunda linha. Ah, mas você está falando aí, católico não pode votar em crente, nem crente em católico. Então veja bem, eu parto do princípio seguinte. Nós temos princípios e formas que ditam a regra da nossa vida. Você vê aqui atrás, livros do cristianismo, tem aqui a minha enciclopédia judaica, né? Eu considero muito os preceitos judaicos, por quê? Porque o Antigo Testamento, a Tanakh, a Bíblia hebraica, ela é baseada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento que tem na Bíblia cristã, tanto a Bíblia cristã protestante como a Bíblia cristã católica. Então, em primeiro lugar, eu prezo esses conceitos. Eu prezo candidatos que tenham princípios cristãos. E que são princípios cristãos? Que vão na igreja de 4 em 4 anos? Tem candidato aí que você não vê em um culto, uma missa. Mas ali perto eu estou dizendo candidatos conservadores, hein? Não entrei ainda na seara dos candidatos não conservadores. Então, candidatos que se dizem conservadores. Melhor posicionando, né? De 4 em 4 anos eles aparecem. São como um cometa Halley, né? Aparece 70 e 70 anos. Eles são que nem a telecena, de 4 em 4 horas, de 4 em 4 anos, tem lá o candidato aparecendo na igreja, prometendo um monte de coisa, posando de bonzinho, levantando as mãos no culto, cantando musiquinhas, fazendo oração. Esses são os picaretas, que aparecem só na hora oportuna. Qual é a hora oportuna? O pré-momento eleitoral, o momento que antecede as eleições. Então, desses aí, fuja. Porque da mesma forma,
Eles vão te esquecer durante esses 4 anos. E vão lembrar de você só. Às vezes te atendem no gabinete, às vezes te dão atenção, tudo, mas só protocolarmente. Né? Só para protocolar lá, você visitou, você pediu, olha, a gente tentou fazer o melhor, mas na verdade não fazem absolutamente nada. Então esses aí são os protocolares. Né? E temos os que são conservadores de verdade, conservadores cristãos. Então, como é que eu defino um conservador cristão? Em primeiro lugar, é um cara que tem respeito por algumas questões que, para nós cristãos, elas são importantes, elas têm valor. Vamos dar algum exemplo? Família. É um candidato que preza a família. É um candidato que preza vida. Então tem candidato aí, eu vou dar nome aos bois, tá? Eu aqui não tenho que esconder a cara de ninguém. O Boulos aí, candidato do PSOL, do PT, do candidato oficial do bêbado que ocupa a cadeira presidencial. Esse cara, há meses atrás, eu não sei se tiraram os vídeos da internet, ele estava com a bandeira do Hamas, grupo terrorista sanguinário. Ele estava defendendo um grupo terrorista sanguinário. Ele defende a ditadura de Cuba, a ditadura da Venezuela, como defende o nosso amigo bêbado lá, sentado na cadeira presidencial. É abortista, é a favor de drogas. Tudo isso você pode pesquisar na internet. Se não tiraram, está todo aí o perfil dele. Agora, ele se diz anti-abortista. Não sou abortista. Sou a favor da família, dos bons costumes, drogas de jeito nenhum. Então esse é o picareta, esse é o típico picareta. Mentiroso, salafrário. Ele invadia terras, propriedades, soltou bomba na Fiesp, soltou bomba aí na Câmara Municipal, foi lá fazer parte daquele grupo que alguns anos atrás invadiu os prédios públicos, que não aconteceu o que aconteceu agora no 8 de janeiro de 2023, que prenderam toda a cambada que estava lá passeando lá em Brasília, inclusive aquelas perigosas velhinhas de 80 anos empunhando uma arma muito perigosa que foi a Bíblia, né? Ali, seriamente perseguidas ali pela Polícia Federal, Gestapo, muito perigosas. Então, esse candidato, por exemplo, ele é um safado, é um sem vergonha, né? Por quê? É um oportunista. Existem grupos pseudo-evangélicos que defendem um cara desse. Eu não posso acreditar que um cristão conservador, um cristão verdadeiramente evangélico, pode apoiar essas coisas. Pode apoiar o aborto por qualquer motivo, pode apoiar o cara invadir a sua terra, ele achando se é produtivo ou não. Isso não tem nada a ver até, né? Eles invadem, não querem nem saber. Um cara que é a favor das drogas, liberação das drogas, que seja 40, 30, 1 grama, né? Um cara que é anti-família. Não sei o que, o cara que defende o homossexualismo ativista, um cara que defende ideologia de gênero, ele é anti-família. Família bíblica é o macho, a fêmea e os seus descendentes. Essa é a família bíblica. Você pode brigar comigo. A minha posição é a posição bíblica. Bíblica, né? Não é a minha posição particular do Omar Bianchi. A minha posição é a posição bíblica. Você pode concordar ou não, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas um candidato conservador é um candidato que preza por isso. Tá? Então esses são alguns elementos que você deve buscar num candidato, seja ele prefeito, vereador, seja ele senador, etc. Primeiro, busque verdadeiramente se os conceitos dele, se os valores dele são os mesmos valores que você prega. Tá? Se o cara que quer seguir outras coisas é livre. Ainda, vamos dizer que somos livres no Brasil, uma liberdade condicionada, né? Condicionada é o que o imperador carecão Xandão mandar. Né? Aliás, vamos pegar um exemplozinho aqui. No último debate que teve domingo, foi uma colherzinha de mel para mim aqui, esse último debate que teve aí para candidatos a prefeito aqui na cidade de São Paulo, na capital paulista. E teve lá o da Pena, aquele que gosta daquela programação, é o cão que ladra, mas não morde. É aquele que vai matar bandido, vou pôr bandido, mas ao mesmo tempo que ele elogiou o ex-presidente Bolsonaro, ele já colocou o Lula como o melhor presidente do Brasil. Então é aquele que muda de cor, é o camaleão, é aquele que muda toda hora. E é o cara que vai mandar, vai parar, não sei o quê. E ele, num acesso de raiva, meteu uma cadeirada no candidato Pablo Marçal, né? Que é um cara ainda que eu não consigo enxergar ainda uma veia política nele. Talvez ele seja, de todos eles, o mais conservador. Ele e a Marina Helena, analisando a grosso modo aqui na capital paulista. Mas politicamente, que é um outro ponto que eu vou colocar daqui a algum momento, eu não vejo nele ainda
uma experiência capaz de governar uma capital como a capital paulista, que é a maior da América do Sul, talvez a quinta maior ou sexta maior no mundo, né? Mas o cara pegou uma cadeira, o da Pena pegou uma cadeira e meteu nas costas do cara lá, mandando o cara para o hospital. Então esse é o nível. Esse é o nível. Aí você vai entrevistar, o cara é família, o cara é conservador. Você vê como ele está aplicando a Bíblia, né? Amar o seu próximo como... Ah, mas ele foi provocado. Mas o cara... esses debates é um picadeiro, é um circo, é uma palhaçada. Ninguém coloca projeto ali. E os projetos que eles colocam, tudo é mentira. Ninguém vai cumprir 1/10 daquilo que fala ali, né? Olha o Lully aí. Ô Lully, prometeu um monte de coisa, né? Não foi só picanha, cervejinha, não. Que virou abóbora e água contaminada, né? A picanha virou abóbora e a cervejinha, água contaminada. Ele que falou, deixa o cara roubar um celularzinho, coitado. Ele precisa de uma graninha para beber a cervejinha dele no final de semana. Vamos proteger o bandidinho, né? Então, olha aí, tirando coisas de aposentados, cortando verba de famílias aí do Bolsa Família, tem muita gente que está pendurada aí que não deveria estar, isso é verdade, mas aumento absurdo dos combustíveis, queimada que eles metiam o pau no ex-governo, que era culpa do governo, agora é culpa das, mudanças climáticas, né? Os fenômenos climáticos, isso sabendo que o negócio ia acontecer. Ele foi alertado no final do ano passado. Olha, põe as barbas de molho, porque a coisa vai piorar. Mas não fizeram nada. Os ministros dele assediando, né? Engraçado, ministro com assédio sexual em cima de ministra gay, umas coisas assim que só o Brasil que tem mesmo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Conservador é conservador, tá? E terceiro ponto, como é que você sabe se o cara é conservador? Visita um pouquinho o passado dele. Não é só aquele período pré-campanha, que aí o cara se converte, que aí o cara vai na igreja, que aí o cara que defende grupo terrorista tá lá na igreja evangélica levantando a mão, tá lá na missa rezando o Pai Nosso, né? Virou santinho, agora ele é a favor da vida, etc. Não. Visita um pouquinho, conheça um pouquinho a história do cara. Pesquisa, hoje é fácil você pesquisar. O que esse cara pensava há 4 anos atrás, há 2 anos atrás? Qual era a bandeira que esse cara defendia? Né? Qual partido esse cara pertenceu? Que tipo de família ele tem? Se é família mesmo, ou se é só uma fachada, não é verdade? Então, pesquise. Se o cara é mesmo conservador, se o cara é mesmo um oportunista. Tá? Pesquise se o cara é um oportunista ou se ele é realmente um conservador. Se ele é um cristão de raiz, que vem lá de berço, que está há muitos anos já convivendo no meio cristão, falando das coisas de Deus, falando das coisas de Jesus, falando das coisas valiosas da religião, da família, da propriedade conquistada, do trabalho, do emprego, de uma democracia real. Pesquisa isso. E por fim, não vota no cara só porque ele é crente. Porque amanhã eu posso dizer que eu sou espírita. Virei espírita. Por quê? Porque eu tenho um grupo grande de espírita que está me apoiando. Então, de repente, eu não sou mais crente cristão, eu sou espírita. Não é? Ou eu sou aí de uma religião afro. Tá? Aí passa um tempo, eu falo, não era isso que eu queria, aí eu vou virar budista, aí eu volto para ser cristão. Então, cristão, ele é cristão, ele tem que ter uma base, ele tem que ter uma história, uma trajetória. Então você vai pesquisar, o cara, ele é crente, que igreja você faz parte? Eu faço parte de tal denominação, eu faço parte de tal paróquia. Vá lá ver qual é o testemunho dele desse lugar. Se é uma pessoa que frequenta, se é uma pessoa participativa, se ele faz o mínimo nessa comunidade, nessa paróquia, por que você não faz o mínimo lá? Como que ele vai fazer nas cidades como São Paulo? Uma megalópole, né? Como eu falei, uma das maiores capitais mundiais. Então, como é que o cara vai fazer um negócio desse? Veja o comportamento dele, se não é um desequilibrado que nem o atirador de cadeira aí, e os outros que estão lá, né? Os outros que estão lá não ficam muito atrás, não. Então, conheça o passado também, passado familiar, o histórico do cara, o passado cristão do cara, o passado conservador do cara, se o cara realmente é uma pessoa que tem compromisso com valores. Pesquise isso, repito, isso hoje não é tão difícil de se fazer. Então, meu amigo, cristão vota em cristão só porque o cara é cristão? Não, porque você não sabe se realmente ele é um figurante. Você não sabe se ele é um farsante.
se ele é um ator. Então conheça a história. Conheça a história do cara. Vai votar só porque ele é cristão? Não, ele tem que ter uma experiência. É a mesma coisa que eu pegar uma empresa, vamos imaginar que eu tenho uma empresa, né? Vamos dizer que eu tenho uma empresa. Então eu vou pegar e vou colocar na mão de alguém que fala muito bem. Ou alguém que é cristão e prova que é cristão e tem um passado cristão, mas não tem experiência nenhuma naquilo que eu preciso da empresa. O fato de ele ser cristão é o suficiente? Você tem que perguntar isso, né? Você vai colocar um cara para tomar conta da sua cidade. Eu digo, não desmerecendo os demais, mas São Paulo é São Paulo. Já se diz que é a locomotiva do país, você sabe que é mesmo, né? A briga aqui, nordestinos, nortistas, sulistas, né? Pessoas do centro-oeste. Então, a briga aqui, várias pessoas de outros lugares do mundo, outros países. São Paulo é São Paulo. Então não é para qualquer um. Não é para amadores, como diria o provérbio que tem sido muito usado ultimamente. Então você tem que saber. Um cara desequilibrado, que nem o atirador de cadeira, tem condições? Não tem experiência nenhuma política. O Marçal, que é um cara, aparentemente ele é cristão, mas ele tem experiência, né, política para governar? Eu não sei. Eu tenho estudado a vida dele, tenho conhecido um pouquinho mais para saber, né? Então, em quem eu vou votar? No cara que invade terra? Estou dando um exemplo de onde eu estou. Estou fazendo propaganda aqui, não. É a tua consciência que vai mandar. Você vai votar onde a tua consciência vai mandar. Não estou fazendo propaganda para ninguém. Só faço propaganda para o meu amigo Edson Salomão, 150, conservador, amigo, crente de verdade. Não é aproveitador que apareceu agora, não. Cristão há muitos anos já. Há muitos anos que ele está na caminhada cristã. Trabalhou muito na igreja que ele participou durante anos e anos, né? Agora está conosco aqui na Ibrave. Então, para ele eu faço propaganda. Com todo orgulho e com todo gosto eu faço propaganda, vereador. Para São Paulo, 150, tá? Perdoe a propagandinha, mas voltando. Então eu tenho que conhecer a pessoa. Eu tenho que saber quem é essa pessoa. Eu repito, eu faço a mesma comparação numa empresa. Eu não vou colocar uma pessoa só porque ele é bonzinho, porque olha, ele se dá bem com a família dele. Mas ele fala, mas não tenho experiência nenhuma em administração. Então, não dá. Eu tenho que procurar alguém que tenha o equilíbrio. Eu tenho que procurar alguém que é conservador, alguém que tenha alguma experiência. Por quê? Porque é complicado demais você administrar numa cidade como São Paulo. E eu digo isso por experiência própria. Há quantos anos nós estamos à frente de uma igreja? Já estivemos à frente de seminário teológico, administrativamente falando. A igreja, não só como pastor, tem gente que pensa que pastor é subir lá e pregar de domingo. Não. Pastor é de 24 horas por dia, de segunda a domingo. Não tem descanso. É visita, é aconselhamento, é parte administrativa, é uma dívida que deixou de pagar, é um imposto que inventaram. Então a parte administrativa é cansativa. Tá? Algumas igrejas maiores têm lá um corpo jurídico que cuida de tudo isso. Aí sim, o pastor tem que subir e pregar apenas e tão somente, dar o estudo. No nosso caso de igrejas médias para pequenas, o pastor tem que se virar com tudo. Por quê? Ele é o responsável jurídico. Né? Então não basta colocar um cara que fala muito bonito, que prega muito bonito. Ele pega a igreja, vamos supor, tem um caixa de 100 mil, depois de um ano a igreja está devendo 50 mil. Porque administrativamente ele é um zero à esquerda. Puxa, mas ele é um belo cristão, família, adorar, a família dele era uma bênção, a igreja, olha os exemplos que eu estou colocando. Mas administrativamente, cara, não tem padrão nenhum. Né? Você vê, olha, aqui eu sei que alguns pastores talvez vão ficar até chateados comigo. Você vê um pastor que não dirige bem a sua casa, está sempre envolvido com dívida, tudo, você tem que tomar cuidado para colocar ele à frente de uma igreja, administrativamente falando. Tá? A não ser que ele vai ficar só na parte inspirativa. E a igreja tenha condições, tenha lá um corpo de presbitério, uma diretoria que acompanha outras áreas. Mas se ele vai fazer administrativamente, tem que vir com o exemplo da casa dele. A mesma coisa eu aplico aí na questão da eleição pública, da eleição secular, vamos dizer assim. Então olha quantos aspectos. O cara ele é conservador de verdade? Ele sempre foi conservador? De onde ele veio? Quais partidos ele frequentou? Ele está aparecendo de 4 em 4 anos? Ou ele tem um histórico? Ele é família mesmo? Se você pesquisar, você vai ver que ele é família mesmo. Ele vive os preceitos que ele ensina. Na igreja onde ele está, se ele não está em igreja nenhuma, não merece seu voto.
Mas na igreja, na paróquia onde ele está, ele trabalha, ele faz alguma coisa, né? Ou ele só aparece lá para pedir votos, para pedir incentivo. Então, tudo isso você tem que levar em conta. Não vote só porque o cara é crente. Ah, o cara é crente. Lembra do Fernando Collor? Fernando Collor colocou a Bíblia no colo. Olha que interessante, né? O Collor com a Bíblia no colo. E eu escutava na igreja que eu fazia parte. Olha, ele é crente, ele é crente. E votaram lá no Picareta, né? Também eram duas desgraças que tinha. Se não me engano, era Lula e Collor. Era duas desgraças, né? Mas nós acreditamos. O cara andava de jet ski, etc. Tal. Olha a desgraça que foi, né? Então, você tem que olhar muito o passado da pessoa. Às vezes você fica numa encruzilhada, fica num canto de parede, como nós estamos aqui na capital paulista. Quando a gente pensa que os piores candidatos já passaram, quando a gente pensa que sobreviveu uma Irundina, um Haddad, uma Marta, um Kassab, quando a gente pensa que sobreviveu a tudo isso, a gente olha hoje em dia e vê isso aí, né? Quem teve um Mário Covas, um Faria Lima aqui, olha isso aí agora e fala, meu Deus, a gente não merecia isso, né? Então, é olhar talvez o menos pior. Estou dando exemplo atual. Eu estou gravando esse vídeo em 2024, algumas semanas antes da eleição, que ainda pode se falar alguma coisa, daqui uns dias não pode mais falar. Né? Esse vídeo vai subir na data agora dessa quarta-feira, dia 18, né? 16, 17, 18, uma quarta-feira, vai subir esse vídeo, então está ainda no período que a gente pode comentar um pouquinho. Mas a minha dica é essa. A minha dica é essa. Conheça a pessoa. Ah, mas não dá para conhecer. Dá sim. Pelo menos para prefeito e para vereador, dá sim. Né? Converse com pessoas que estão envolvidas. Eu gosto da política. Eu não gosto da politicagem, mas eu gosto da política. Ela é uma coisa que está no sangue da gente. Você não sabe explicar. Né? Há muitos anos, então, que eu venho conhecendo pessoas, tenho colegas que foram candidatos, tenho colegas que ocuparam cargos, fizeram muita coisa bacana, depois enveredaram por partidos que você às vezes tem que rezar a cartilha do partido, isso é outra coisa que você tem que tomar muito cuidado, né? Quando você coloca um candidato, que às vezes não é o pensamento dele, é do partido, é o partido que manda. Então, não vote só porque o cara é crente, não vote só porque o cara é católico, não vote só porque o cara é cristão. Quem é esse cristão? Né? Quem é esse protestante? Quem é esse católico? Quem é essa pessoa? Vá conhecer. Dá para você conhecer. E aí vote. Dentro do que ele é conservador, dentro do que ele é referência para os nossos valores, para os nossos padrões, dentro do que ele é fazendo alguma coisa, se ele tem algum passado fazendo alguma coisa, e da experiência dele. São as coisas que você tem que pesar. Não vote só por votar. Ou não deixe de votar porque nenhum presta. Tá? Como eu falei, nós estamos aí num quadro triste para prefeito, mas você tem que escolher talvez o menos pior, para que ele possa tomar conta o mínimo possível e não vai governar para protestante, ele não vai governar para católico, tem cristão, crente que tem esse pensamento medíocre, né? Tem que governar para a gente, tem que governar para os crentes, eu tenho que colocar alguém lá que vai governar para os crentes. Esse pensamento medíocre. O governante, a Bíblia diz isso, ele governa para todo o povo. Né? Para todo o povo. Por isso que é bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se o cara ele prega a Deus, ele segue a Deus, ele crê no Cristo da cruz, já é uma ótima referência para ele começar o governo, o trabalho dele. Então, pesa tudo isso na balança. Tá? Uma quarta convida aí, que a gente está aproveitando esse período eleitoral. Se você não gosta do tema, me perdoa, mas tudo é importante a gente falar. Quando eu era garotão novo, uma vez eu cheguei na igreja e falei, tinha um irmão lá que era médico, uma irmã que era enfermeira padrão. Falei, olha, que legal, vamos pedir para eles darem algumas aulas de educação sexual. Nossa, os diáconos, né, os diábolos se levantaram e queriam me pegar. Que é isso? Você é louco? Isso não é coisa que se traz para a igreja. Falei, então vamos aprender no mundo. Vamos aprender na cartilha do mundo, né? Vamos ver o que o mundão tem para ensinar. Se nós temos 2 servos de Deus dentro da igreja que podem nos ensinar isso, não pode, a igreja não deixa, né? Os diáconos não deixam, então vamos correr lá para o mundão, lá para ver o que o mundão tem para ensinar. Com certeza o mundo tem coisa muito melhor para ensinar do que dentro da igreja. Então, gente, alguns temas a gente tem que trazer dentro da igreja sim. E política é um deles. Tá? A importância, porque você é cidadão, eu sou cidadão. Você paga imposto, eu pago imposto. Você tem direitos.
né? Hipoteticamente, você tem direito à saúde, você tem direito à segurança, você tem direito, né, a algumas coisas aí, hipoteticamente, tá? E você tem deveres também. E um dos seus deveres é votar, é representar aquilo que é o seu partido, aquilo que é o seu candidato conservador e que defende os seus valores e que tem condições de fazer uma mínima administração para que a cidade continue andando, para que o Estado continue andando, para que o país continue andando. Tá ok? Me perdoa, se você não gostou desse Quarta Convida, o ConvidaCast vai ser bem mais gostoso, tá bom? Mas é um tema apropriado, oportuno e que tem que ser conversado entre nós, tá ok? Obrigado aí por me aturar esses 15 minutos aí, pouquinho aí, e aguarde as novidades que virão no Quarta Convida. Nós vamos ter aí alguns temas bacanas no Quarta Convida, vai ficar mais dinâmico, mais gostoso, não vai ser só uma pessoa falando, então a gente está aí trabalhando algumas questões bem bacanas para você, tá ok? Obrigado por estar comigo, Jesus abençoe a tua vida, Jesus abençoe e guarde a tua família, Jesus proteja os seus filhos da maldade, da pedofilia, dos traficantes de crianças, não é? Dos sequestradores. Jesus guarde a tua família em Cristo Jesus. Repreenda o diabo que sonda, que ronda, que quer destruir a tua família. Repreenda o devorador que quer destruir o teu trabalho, teu consultório, teu escritório, teu comércio. Jesus guarde a tua vida. Jesus guarde a tua vida, guarde a tua família, guarde a tua casa. E até o próximo quarta diferente, porque é um quarta que tem vida, é um quarta que tem o Cristo, Ele que é a vida. Um grande abraço. Light of the world, you stepped out into darkness. Oh,